dia. Bom, gente, a gente vai tratar sobre o iluminismo, que é o primeiro assunto, né, da primeira avaliação, tá? Ele faz parte do primeiro capítulo do primeira unidade, né, do livro de vocês. Bom, o iluminismo, gente, a gente sabe que, vamos conceituá-lo, né? Ele foi um movimento que ocorreu no século XVIII, tendo como a França como berço, né? Mas por que a França, né? Bom, gente, indo aqui para o primeiro slide, a gente percebe que o continente europeu estava passando por grandes transformações no âmbito econômico, tecnológico e social. Bom, nesse intervalo de tempo entre século XVII e século XIX. E tendo como principal personagem, né, que deu esse pontapé no iluminismo, foi a burguesia. Mas aí, voltando à pergunta, por que França? Né? Por que esse movimento intelectual teve a França como cenário? Bom, a França, gente, foi a potência onde se deu de forma mais categórica, de forma mais contundente, a monarquia absolutista, tá? Em outros países, outras potências, houveram monarquias, mas na França foi algo mais rigoroso, tá? Foi algo bem mais rigoroso. Então, assim, a burguesia francesa, ela se sentiu muito insatisfeita e prejudicada com esse absolutismo, é, que existia lá. Então, assim, o controle e o rigor em relação aos setores financeiros e políticos, e até no campo do conhecimento, era bem mais centralizado, era bem mais, né, controlado. Então, assim, eles já se sentiam muito prejudicados com isso, tá certo? Muito prejudicados mesmo. Bom, as ideias básicas que o iluminismo defendia eram dois: a questão da igualdade, né, diante da lei, pelo fato de que a gente sabe que a sociedade francesa ela é dividida em três partes: primeiro Estado, né, segundo Estado e o terceiro Estado. O primeiro e o segundo Estado refere-se ao clero e à nobreza, tá? Que é conhecido também como aristocracia. Essa aristocracia, ele tinha muitos privilégios. Então, eram donos de vários direitos, né, que existiam em relação a eles. Porém, deveres eles não tinham quase nenhum, né? Bom, já o terceiro estado é que carregava o primeiro e o segundo nas costas, né? O primeiro e o segundo estado eles carregavam nas costas. Então, assim, eles bancavam os privilégios, né, dessa aristocracia, né, que era a principal crítica, uma das críticas que eles tinham, né, nesse âmbito político era esse. Porque a maioria das leis que tinha não beneficiava o terceiro estado nem um pouco, tá? Bom, liberdade, mas liberdade em quê? A liberdade que eles buscavam era uma liberdade de expressão. Havia, gente, ao contrário que onde muitos pensam, havia uma questão de uma
uma censura muito grande, um controle muito grande em relação ao conhecimento. E quem controlava isso? A igreja. Né? A igreja ficava sempre teve essa responsabilidade de ter esse controle em relação ao conhecimento. Então, assim, tudo que havia e que era considerado contra o que a igreja pregava, né, acontecia que a igreja censurava, né, a igreja ia de contra. Então, assim, era algo assim extremamente complicado, né, para os pensadores e para os cientistas, né, porque havia essa censura aí. Então, eles não podiam expor suas pesquisas, eles não podiam, né, poder debater sobre o que eles haviam descobertos por conta, né, desse rigor, desse controle que a igreja tinha. Então, eram duas coisas que eles defendiam: a questão da liberdade política, dessa igualdade política e a liberdade de ideias no campo do conhecimento. Bom, eu coloquei aqui três básicos pensadores que defendiam a questão do iluminismo. O primeiro deles, a gente vai sempre ter uma relação muito próxima com ele, que é justamente Montesquieu. Montesquieu ele defendia que era necessário a divisão do poder para que se tenha digamos, uma sociedade, um governo bastante igualitário, né? Então, assim, ele defendia que era necessária essa divisão de poder, que ficava entre o legislativo, o judiciário e o executivo, tá? Esses três poderes era algo primordial para o bom andamento da sociedade. Bom, tinha a questão do Rousseau. O Rousseau ele defendia que deveria ter um contrato de relacionamento, digamos assim, um contrato de convivência entre todos os participantes que era envolvido na política. Deveria ter um representante de cada estado, tá? Para poder haver decisões igualitárias, tá? Para que nenhuma camada social pudesse ser prejudicada, tá? Então, ele defendia isso, que as camadas sociais precisariam também participar de decisões importantes políticas, tá? Para ninguém se sair, para ser mais justo possível, tá? Eu voltar que defendia a questão da liberdade de expressão e a questão do conhecimento também, que o conhecimento deveria ser algo expandido, né? Que todo mundo tivesse acesso ao conhecimento, já que nesse período, gente, a maioria das pessoas não sabia escrever e nem ler, principalmente do terceiro estado, tá? Pouquíssimos sabiam ler e escrever. Então ele entendia que o conhecimento deveria alcançar todos para amenizar as mazelas do governo, tá? Que era como se fosse para as pessoas terem o conhecimento das coisas, tá? Bom, aí tem a questão do direito natural. Aí eu vou falar para vocês sobre a questão de dois pensadores ingleses. O primeiro deles é o Thomas Hobbes. Ele fala sobre a questão do direito do estado natural do homem, né? O homem sem governo, sem leis, ele fala que ele está no seu estado natural, tá? Aí como ele coloca aqui, o lobo seria um homem seria um lobo para outro ser humano, condenado à desordem devido à sua natureza. Ou seja, esse, esse homem, no estado natural, ele considera como se fosse um animal selvagem,
e por conta disso, é como se ele fosse condenado a viver a sua vida na desordem, né? Então, assim, ele defendia que as pessoas deveriam ter um contrato social entre elas, tá? Para justamente se ter essa questão dessa troca entre um poder soberano e uma troca em troca de segurança. Porque você só vai ter segurança se tiver alguém governando, né, governando a sociedade e com isso dando proteção, tá? John Locke, ele concordava com as ideias de Thomas, tá? E só que tipo, ele acrescentou o seguinte, que deveria sim ter um contrato, como se fosse um contrato de convivência, tá? Entre governantes e governados, né? Justamente para que todos tivessem direitos naturais, tá? E esses direitos naturais se referem a três aspectos: a liberdade, a vida e a propriedade, tá? Os três direitos naturais giram em torno dessas três características, tá? Liberdade, a vida e a propriedade, tá bom? Bom, gente, uma outra característica muito marcante do absolutismo, tá? Além do óbvio, gente, do poder centralizado na mão do monarca ou do rei, é a questão do mercantilismo, tá? O mercantilismo nada mais é do que uma política econômica que sofre constantes interferências do governo. Por quê? O governo ele entende que o principal objetivo dessa política econômica é justamente acumular riqueza. Isso você só vai, na concepção deles, você só vai acumular riqueza se, no caso, o governo tiver a total interferência ali, tá? Então, assim, basicamente, o mercantilismo quer dizer isso, tá bom? É a interferência do governo justamente para o acúmulo de riquezas, tá bom? Então, havia algumas características desse mercantilismo. O primeiro deles é a questão do metalismo, né, que é o acúmulo de metais preciosos, claro, ouro, ou prata, né? E eles entendiam que assim a nação poderia ficar rica, né, se ele acumulasse uma grande quantidade especialmente de ouro e prata, tá? Outra característica desse do mercantilismo é a questão do comércio externo favorável ou balança favorável, tá? É quando há uma exploração, né, de riquezas de outros países, tá? Então, essa exploração de riquezas, né, comercial, né, claro, de outros países, ficou conhecida como esse balanço esse balanço favorável. Bom, a questão da industrialização, tá? Os países eles eram incentivados a desenvolver empresas, tá? Então, assim, no século XVIII, a maioria dos países europeus já estava nesse processo de revolução industrial, tá? Então, assim, quase todos esses países estavam já se industrializando. Então, assim, eles incentivavam essa industrialização aí, justamente para desenvolver a economia e para desenvolver o comércio, tá?
Tem a questão também do protecionismo alfandegário, né, onde as taxas de transporte eram totalmente absurdas, tá? Então, faz referência a isso, né, as taxas absurdas de exportação e importação, tá bom? Bom, e o Pacto Colonial? É totalmente normal nesse período as potências terem colônias, né? E é mais normal ainda essas metrópoles imporem é, o comércio exclusivo, tá? Nenhuma colônia podia fazer negócios com outros países a não ser com a sua própria metrópole. Então havia essa questão do pacto colonial, tá? Nenhuma colônia poderia é, fazer isso. Era totalmente proibido você fazer negócio com outro, com outra potência a não ser sua própria metrópole, tá bom? Bom, a questão do deportismo é esclarecido. Bom, o que é deportismo esclarecido? É quando você faz aquela união de algumas características ah, do absolutismo e com as ideias, com algumas ideias iluministas. Gente, mas por que um governo, um rei, poderia arriscar se aliar às ideias que era bem contra, né, ao seu governo? Era justamente por conta disso, gente. O iluminismo ele ganhou uma força tão grande na Europa, né? Ele se espalhou, ele começou, como eu falei, na França e se espalhou por toda a Europa, tá? Então, assim, ele ganhou uma força de adeptos muito grande. Agora você para pensar. É lógico que um movimento em que leva à igualdade e à liberdade, é lógico que qualquer camada social menos favorável, né, ia querer se adequar, né? E por medo de perder o trono, né, e perder o poder, muitos dos monarcas acabaram aceitando algumas ideias absolutistas, tá? E abrindo mão, tá, de alguns, digamos, direitos, tá? E acabou que esse despotismo esclarecido resultou em alguns, digamos assim, um período a mais de sobrevivência da monarquia, em alguns lugares, claro, né? Só que assim, foi essa tentativa de tentar superar essa crise, tá? A crise que havia nesse momento, tanto político, né, quanto social. Mas assim, essa tentativa acabou não dando tão certo em alguns lugares. Por quê? No caso da França, tempos depois, houve a questão da Revolução Francesa, né? E acabou que, de fato, fez com que os reis não tivessem mais o poder. Mas deu uma sobrevida, né? Acabou dando uma sobrevida aos reis. Bom, aí está alguns exemplos de alguns governantes que se que foram adeptos, né, ao, ao despotismo esclarecido. Aí basicamente tem três: Frederico II da Prússia, Catarina II, que ela é governante da Rússia, e o Marquês de Pombal, que foi ministro do Reino de Portugal. Então foram governantes que fizeram algumas reformas nos seus próprios países, lógico sendo inspiradas em algumas ideias iluministas,
tá? Então eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, tá bom? Então, basicamente aqui nesse slide está alguns exemplos, né, de alguma dessas reformas que eles fizeram em seus países para para tentar amenizar as crises, né? A crise social e política que havia nesse período aí, tá? Muito por conta, né, desse movimento iluminista. Bom, gente, e é só. A gente pode rever, aliás, a gente vai rever um pouco mais sobre o assunto, tá? Foi só apenas o resumo do que do primeiro do primeiro capítulo, tá? Do livro de vocês, dessa primeira unidade, que vai cair na prova de vocês. Então, vocês levem isso em consideração, dão uma lida a mais no livro de vocês, que quando eu entrar na aula online, vocês vão poder tirar as dúvidas, vai ter também de a correção de atividades, tá? E nessa correção de atividades a gente vai poder estar falando um pouco mais sobre o assunto e tirando dúvidas de vocês, tá ok? Então, estudem um pouco mais, resolvam o assunto, não esqueçam de também sempre tá preenchendo as atividades do livro, que também são muito importantes nesse momento de estudo, tá? E aí a gente conversa melhor na aula online, tá? Que é quando a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Então, por hoje é só. Até mais.